Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 3 de março, terceiro domingo do tempo da Quaresma, e nós estamos aí iniciando mais uma semana de preparação para a Páscoa. E eu quero te convidar, nesse dia do Senhor, nesse dia em que vamos todos à casa do Senhor, a meditar comigo essa palavra e depois vivenciá-la e partilhá-la com seus irmãos em comunidade. Palavra essa que está em João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, no Evangelho de João, nós vemos o evangelista falar de Jesus na festividade da Páscoa em Jerusalém por 3 vezes. Esta, que nós acabamos de ouvir, é a primeira narrativa de Jesus que sobe a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Nós sabemos que anualmente Jesus estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, mas no Evangelho de João são narradas 3 visitas de Jesus à Cidade Santa para estes festejos. E nós vemos Jesus que chega diante do templo, que vê ali nos arredores do templo, porque isso precisa ficar muito claro ao nosso coração, os cambistas, os vendedores não estavam no recinto do templo. Ali não se podia fazer comércio, mas eles estavam nos arredores do templo. Mas nós precisamos entender que tudo aquilo que cerca o templo de Deus é terra santa. O templo de Deus hoje somos eu e você. As nossas igrejas, onde está o sacrário com Cristo vivo e ressuscitado, é o templo físico. Ao redor dessa igreja, tudo deve ser santificado. Mas eu e você também somos templos de Deus pelo batismo que recebemos. O Espírito Santo nos configurou tabernáculo de Deus. E sendo cada um de nós tabernáculos do Senhor, nós precisamos ter a nossa vida santificada pela graça de Deus. E para isso, nós precisamos permitir a Jesus que expulse de nós o pecado, o erro e a morte. E isto foi o que Jesus fez ali, diante de todos. Jesus fez um chicote. Esse chicote lembra a palavra de Deus, que é viva e eficaz, cortante e penetrante, que não está aí para agradar nenhum de nós, mas está aí para nos mostrar o caminho. Esse chicote da palavra de Deus expulsou daquele local sagrado o pecado. Inclusive, Jesus manda que tirem dali as pombas. E por quê? Porque as pombas eram o sacrifício dos pobres. Não deveriam ser vendidas, deveriam ser dadas àqueles que não tinham condições de comprar um cordeiro ou mesmo um boi para oferecê-lo em sacrifício no Templo de Jerusalém. Ora, Jesus toma a sua palavra e hoje, nesta manhã,
Jesus vem expulsar de nós, pela sua palavra, todo tipo de mal que impede que o templo que somos nós esteja de fato purificado e santo. A palavra de Deus, baseada na sua lei, ela deve ser vivida com alegria por cada um de nós. Vejam a primeira leitura do livro do Êxodo. Ali o Senhor apresenta, por meio de Moisés, a sua lei. O Senhor nos dá um conjunto de preceitos, de regras, que vão nos ajudar a viver mais e melhor o chamado à santidade que Ele nos faz. Eu já disse isso a vocês aqui outras vezes, eu não considero os mandamentos como um conjunto estático de proibições, mas eu sempre vejo os mandamentos de Deus como conselhos amorosos de um pai que quer o bem dos seus filhos. Nós meditávamos outro dia a parábola do filho pródigo. Deus é aquele pai que está aí de braços abertos, pronto a nos acolher, a nos limpar, a tirar de nós o pecado e a morte, para que nós vivamos plenamente na sua presença. Só que nós muitas vezes, como os cristãos de Corinto, aos quais Paulo escreveu na segunda leitura de hoje, sua primeira carta aos Coríntios, nós, como os cristãos de Corinto, nós muitas vezes queremos apenas sinais. Não queremos conversão interior. Aos olhos de Deus, irmãos e irmãs, não importa a aparência, não importa aquilo que nós venhamos parecer ser. O que importa a Deus é aquilo que nós somos. E o que nós somos está no interior. Portanto, é preciso que haja uma purificação interior de cada um de nós. E a Quaresma, esse tempo que nós estamos vivendo em preparação para a Páscoa, essa caminhada que nós estamos fazendo com Jesus e os seus discípulos em direção à sua paixão, morte e ressurreição, a Quaresma é o tempo propício para colocarmos a nossa vida diante de Deus, apresentarmos o templo espiritual que somos cada um de nós para que o templo seja purificado. Porque foi justamente este o sentido do ato e do gesto de Jesus, de expulsar os vendilhões e cambistas do templo, purificar o santuário. E como é que nós podemos permitir que o santuário da nossa vida seja purificado? Começando pelas práticas quaresmais, oração, jejum e esmola. Rezar mais, com mais intensidade, com mais entrega, com mais amor. Oferecer sacrifícios, abster-se de coisas que muitas vezes nos são caras, coisas que gostamos, e livres delas por um tempo, pedirmos a Deus a graça de termos um coração desapegado das coisas do mundo e oferecendo por meio da esmola, ou seja, da caridade, um pouco de nós e daquilo que nós temos aos nossos irmãos e irmãs. Fazendo isso, nós estaremos prontos para um outro passo importantíssimo nesse tempo. O passo que realmente purifica o templo, que é a confissão sacramental. E eu vou insistir muito sempre nesses vídeos, e tenho feito isso já nos últimos 3 anos. A confissão sacramental é um santo remédio dado por Deus para que nós sejamos libertos do pecado. Não é possível celebrar a Páscoa sem uma confissão sacramental. Quantas confissões deixam de ser realizadas e quanta gente celebra a Páscoa de modo sacrílego? Quantas comunhões indignas, porque a graça de Deus não pôde entrar em muitas almas. Então, o Senhor, que tem palavras de vida eterna, como nos fala o Salmo, precisa fazer com que a sua palavra eterna chegue ao nosso coração. Nós, como Jesus, precisamos também passar pela destruição do corpo, ou seja, a destruição do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa soberba, para ressuscitarmos. Precisamos permitir que nós morramos para nós mesmos e ressuscitemos para Cristo, de modo que em Cristo todas as nossas ações comecem e terminem. E assim, o templo que somos nós seja agradável a Deus. Peçamos a Jesus hoje, nesse domingo, essa força e essa graça.
de vivermos com alegria a sua palavra, de observarmos a sua lei, de termos a nossa vida sempre agradável aos seus olhos, e que o Senhor nos conceda a alegria de celebrarmos purificados a Páscoa que se aproxima. Que Deus te abençoe e até amanhã.